Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma conversa com Douglas Castro. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios dois policiais penais, o Hugo e o Cardoso, que além, claro, de estarem falando sobre a polícia penal de uma forma geral, as suas funções e atribuições, vão falar mais especificamente sobre o treinamento e o uso de cães nas operações policiais. Cardoso e Hugo, muito obrigado pela presença. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Douglas. Eu que agradeço pelo convite, né? Para nós é um prazer estar falando daquilo que a gente vive no dia a dia, né? E falar de cão, então, nem se fala, né? Para nós é uma honra, um prazer. Muito obrigado pelo convite. Também agradeço, Douglas, pela oportunidade. Para nós é sempre muito bom estar falando sobre a nossa profissão, né? Deixando claro para a cidade, em geral, o que a gente faz. E também falar sobre o que a gente trabalha, nossa área específica, né, que é a sinotecnia, que é a aplicação de cães na atividade policial, é sempre muito bom também. Perfeito, então, maravilha. Antes da gente entrar propriamente no tema, que é esse trabalho com cães, para aqueles que da nossa audiência ainda não conhecem os senhores, por gentileza, se apresentar, de onde os senhores vêm e o que motivou os senhores a entrar para a polícia e chegar onde estão hoje na condição aí de policiais penais. Eu sou o Anderson Moraes Cardoso, né? Sou agente penitenciário desde 2014, hoje policial penal, né? Nosso cargo ainda está passando sobre mudanças, então já tem quase 11 anos aí que eu estou na função. Antes de eu trabalhar na polícia, eu trabalhava num banco, né? Tinha que pagar a faculdade, né? Então a gente dava o jeito ali para poder terminar a faculdade e aí eu já fiz faculdade de Direito, porque eu já queria trabalhar numa carreira jurídica, né? Jurídica policial. Então, quando eu comecei a estudar para concurso, eu estudava para delegado de polícia. E aí passei no concurso da SUSEP de 2014 e ingressei no quadro, né? E aí me apaixonei pela função. Então, tem quase 11 anos que eu estou nela aí e trabalho com cães aí desde 2016. Em 2016 eu comecei a estudar sobre cães, participar de seminário, workshop, enfim, aprofundar mais os estudos na área da sinotecnia, né? Então, 2016 foi quando eu comecei a fazer isso e aí ao longo desse tempo aí todo eu venho cada vez mais estudando mais, porque ela é uma ciência, né? Então ela necessita ter estudo, não é só a prática. Então, desde esse período para cá, a gente vem aumentando o nosso conhecimento na sinotecnia e aplicando cães também no sistema penitenciário e na polícia, né? Sim, sempre se especializando e aperfeiçoando a técnica. Isso. Bom, Douglas, meu nome é Hugo Gomes, né? Eu sou de Cachoeira do Sul. Eu acredito muito que a gente pode até fazer planos, mas Deus tem um plano maior para a vida da gente e é o que permeia, né? Verdade. Eu, 2003, eu entrei no Exército e aí foi onde mais ou menos eu descobri a minha vocação para ser policial, para ser militar e assim por diante, né? Aí prestei vários concursos, fiz a ESA, Brigada Militar, acabei ficando 6 anos no Exército, passei na Brigada Militar e aí como eu teria que esperar 7 anos para fazer concurso para sargento e tal, continuei estudando e comecei a faculdade, né? Aí acabei dali 5 anos, né, que eu entrei na brigada, passando no concurso da SUSEP. Estou desde 2014 e 2018 a gente começou a trabalhar com cães ali em Arroio dos Ratos, né? E dali só veio, né? Então, tipo, não foi muito planejado, assim, foi acontecendo na minha vida, né, ao longo de 2003 para cá, né? Então, foi mais ou menos isso, né? Mas no Exército lá, mais ou menos, que eu descobri a minha vocação, né? Que queria ser policial. Maravilha. Bom, nós já tivemos a oportunidade, a satisfação de receber aqui um policial penal. Isso foi na primeira temporada do nosso podcast, em 2024, ano passado, em que nós recebemos aqui o Tom Larraté. Os senhores, né, certamente assistiram a entrevista, até sim, inclusive claro, já disseram aí que conhecem o Tom e tal. E naquela época ele chegou a falar um pouco sobre as atribuições da Polícia Penal, mas talvez para aqueles da nossa audiência que ainda não assistiram essa entrevista, enfim, então, tendo contato talvez pela primeira vez com policiais penais, basicamente o que se resume, ou quais são as principais atribuições da Polícia Penal, que até então era uma polícia, como é que era o outro nome antes? Antes se chamava... Ainda é, né? Ainda não saiu a lei orgânica aqui do Estado, mas a gente ainda ocupa o cargo de agente penitenciário. Agente penitenciário. Isso. Então é uma mudança recente de nomenclatura. Passou a ser Polícia Penal. Basicamente, o que faz um policial penal? Então, um policial penal ele é responsável pela execução da pena daquele infrator ali da lei que já foi condenado, ou até mesmo não, porque a gente tem presos que são provisórios, né? Mas a gente é responsável pela segurança, né, das penitenciárias, dos presídios, das cadeias públicas, né? Que Porto Alegre é cadeia pública,
Então, a gente é responsável por fazer a segurança para que essas pessoas elas permaneçam lá dentro, né? Evitando assim com que elas fujam da responsabilidade do cumprimento da pena. Né? Então, a gente faz a segurança interna e externa desses estabelecimentos prisionais. Toda vez que esse interno ele tem que sair da penitenciária ou do presídio para ir, por exemplo, numa audiência, para ir num atendimento médico, né? A gente tem que a gente é responsável pela escolta que leva e retorna ele para o interior da penitenciária, né? Então, basicamente, hoje, né, as atribuições ainda não mudaram, né? Então, a gente é responsável por toda a execução, tudo que envolve a execução da pena, né? Se na penitenciária tem empresa para o interno trabalhar, aí ele também trabalha toda essa seleção para que ele trabalhe, todo o deslocamento para que ele vá para o setor de trabalho também é feito pelos agentes penitenciários, né? Então, todas as necessidades que ele tem e todos os deveres que ele tem também nos cabem serem cumpridos, então, pelos agentes penitenciários. Sim, sim. Bom, tu disseste que desde cedo descobriu ali a tua vocação, embora não fosse uma coisa plenamente planejada, essa trajetória que tu brevemente narrou para nós aqui, tu já tinha essa noção de que tu queria ser um agente de segurança pública. Das várias polícias, já está faz tempo na Polícia Penal, e obviamente que toda atividade policial ela inclui ali um grau maior ou menor de risco, de perigo para os próprios agentes. Sim. E eu não sei, mas eu acredito que uma das atribuições mais difíceis seja justamente cuidar destes estabelecimentos prisionais, ter esse contato com aqueles que já estão cumprindo pena, porque ali existem facções dentro das cadeias, é como se fosse um mundo à parte, né? Tu sabe dizer por que tu resolveu ir para uma área que oferece aparentemente um risco maior sobre esse aspecto? Isso tem a ver com a tua vocação ou a vocação está, de algum modo, acima disso? Como é que é para ti? Como eu te falei, Douglas, eu acredito muito em Deus, né? Eu acho que Ele que permeia o nosso destino, né? A gente pode até fazer planos, achar que, né, é assim que eu quero seguir, e tudo vai acontecendo naturalmente. Eu acredito muito no plano de Deus, né? Eu acredito que ter passado esses 6 anos aí no Exército, ter ficado 5 anos na Brigada Militar e posterior para a Polícia Penal, né? Foi meio que plano de Deus, assim, né? Sim. Não sei te dizer, né? Sim, meio que não tem explicação. Não tem explicação. Entendi. Simplesmente aconteceu e... Entendi. É isso. Sim, sim. Não, e lembrando que os senhores não estão simplesmente jogados lá dentro. Existe Exatamente. todo um protocolo de segurança, tanto para os apenados, quanto também, obviamente, para os Sim. senhores, né? Porque a primeira segurança que, acredito eu, tem que ser feita justamente dos senhores. Por que eu pergunto isso? Porque aqui, na nossa audiência, nós temos não apenas pessoas que já são agentes de segurança pública, tem muitos policiais das diferentes áreas que nos acompanham, e não só admiradores dos agentes policiais, mas também muitas pessoas que querem entrar para a polícia, e tem muitos admiradores também da Polícia Penal. Sim. E às vezes a pessoa fica naquele dilema, puxa vida, eu gostaria de ir para essa área, mas aí quando fala qual é a atribuição do policial penal, que ele vai ter esse contato mais direto com o criminoso, dentro do estabelecimento penal, e lá dentro tem facções, e pode estourar ali uma rebelião ou coisa do gênero. Às vezes até a família fica um pouco assim, assado e tal. Como é que é isso para vocês, esse risco constante? É de boa, é tranquilo, ou como é que é isso para vocês? Então, acaba se tornando uma rotina também, né? Sim. É claro que eu acredito que é necessário ter uma vocação para isso, porque não é todo mundo que consegue se manter sobre risco assim e continuar, por exemplo, vivendo a vida de uma forma normal, porque não dá para a gente tem que compreender o risco, mas não pode deixar de viver a vida por conta do risco, né? Senão a gente acaba virando refém da profissão, né? E essa não é a ideia. A profissão é sim algo que vai nortear o nosso comportamento, né? Vai mudar a forma que a gente percebe o que está acontecendo em volta, né? Então o cara passa, por exemplo, vou sair com a minha família, vou sair com a minha esposa, aí o cara já não senta mais no mesmo lugar, não senta de costas para a porta, né? Todo mundo que entra no estabelecimento, o cara já dá aquela olhada, já dá aquela conferida, né? Então o cara tá sempre esperto, né? Tem que estar sempre ligado para ver tudo que está acontecendo na volta, né? Mas eu acredito que não é algo que atrapalhe, né? Porque a gente acaba tendo uma mudança já que é natural, né? Do meio que tu se insere no meio policial, aí o cara já começa a ter mais contato com o próprio armamento, começa a ver onde o cara carrega, né? Eu prefiro carregar na frente, né? Ela velada, eu prefiro carregar do lado, enfim. O cara também tem que ter uma conversa com a família, né? Vai acontecer se acontecer tal coisa, você tem que saber que você tem que fazer isso, né? Pelo menos eu tenho isso, né? Comigo.
Então, acredito que é uma coisa que tem que ter, sim, uma vocação, mas também tem que ter muita dedicação e muita vontade, né? Porque não dá para esquecer que, tipo assim, depois que... mesmo que a gente tire a farda, a gente ainda é policial, né? Na rua que a gente mora, todo mundo sabe que o cara é da polícia, né? Então, qualquer coisa que acontece, a primeira casa que os caras vão bater é na casa do polícia, né? Ah, tal coisa aconteceu. Ah, o cara ele é polícia. Chama ele, eu sou vizinho do polícia, né? Meu vizinho é polícia. Então, é algo que precisa estar incutido em nós, assim, né? Que é algo que é para a vida toda, né? 24 horas por dia. Não tem como assim, não, agora eu estou na folga aqui, agora vou viver a minha vida, vou, né? Beber minha cervejinha e vou sair na rua fazendo arruaça, por exemplo, né? Ou vou caminhar até em casa, do bar até em casa ali e vou tomar uma cerveja para mais e vou tranquilo. Não, isso aí deixa de acontecer, né? São condutas que a gente não vai mais ter e tem outras que a gente passa a ter que são mais cautelosas, né? Não dá para dizer que agora eu vou ativar ou desativar o modo polícia. Uma vez polícia, sempre polícia. O cara tá 24 horas por sempre, dia. A farda sai, mas ela tá dentro tá embaixo da pele, né? A nossa segunda pele, né? Exato. Senhores, então agora falando mais especificamente sobre esse treinamento e esse uso de animais, no caso aqui cães, nós vamos falar, né? Poderíamos falar também sobre cavalos, mas não é o caso na Polícia Penal, mas é a cavalaria, a Brigada Militar que treina esses animais e usa esses animais. Mas em relação aos cães, tá? Que são animais treinados e usados para estas operações. O que digamos, motivou os senhores a atuarem nesta área especificamente dentro da Polícia Penal? Bom, Douglas, eu desde criança sempre tive cachorro em casa, né? Então, acho que é normal, né, na vida do brasileiro ter cão em casa. Então, sempre tive desde criança, sempre gostei de cachorro, né? Quando eu servi na Brigada Militar, eu servi num batalhão que tinha um canil, então eu vi o pessoal treinando, operando, e aquilo me despertou uma certa, né, curiosidade e até vontade, né, de trabalhar com cães. Sim. Mas acabei não trabalhando, acabei depois sendo transferido para o interior. Posterior, na SUSEP, apareceu a oportunidade. E aí nós começamos, eu e o Cardoso, né, a trabalhar com cães, e aí virou totalmente a chave, né? Hoje, para mim, assim, é minha vida. Eu sinto realmente muito realizado em poder desempenhar essa função de poder operar com cães, né? Para mim, assim, não sei dizer se foi desde a infância, mas acredito que sim. De ver depois também o pessoal operando. Para mim, assim, é muito gratificante poder operar com cães. De novo, já tinha uma predisposição. Acredito que sim. Era quase que inevitável. Era só tu ter contato com isso que, pô, me achei. Aí surgiu a oportunidade, né? Aí estamos até hoje aí operando com cães. Sim. Eu morava numa cidade, morava em Santo Ângelo, né? Sou natural de Santo Ângelo. E aí lá o batalhão que tem lá da polícia é o 7º RPMON, né? Fica o CRPO lá, Missões, e o 7º RPMON. E aí eles tinham um canil, né, no 7º RPMON. Agora já não tem mais, né? Mas, enfim, até uma certa data ali tinha. E aí, então, eles faziam apresentações, né? Na praça, faziam apresentação no colégio. E aí era algo que me chamava atenção, né? Porque eu trago esse pensamento comigo que eu sempre tive vontade de ser da segurança pública, né? E também, como o Hugo falou, a gente acaba tendo cães em casa desde criança. E o cara vai gostando, né? Vai criando apreço pelo animal, né? Vai criando aquela afeição ali que é natural. E aí eu via os policiais do canil, assim, né? Fazendo a parte da obediência ali, aquela parte do show dog ali, né? O cachorro pular o arco e tudo mais, assim. Cara, que legal, né? Isso foi algo que me cultivou, assim, foi cultivando, né? Durante o tempo, assim. E aí, então, não vou saber te dizer precisamente quando que eu decidi que eu ia trabalhar com cães, né, na segurança pública, mas foi algo que sempre teve ali junto comigo, sabe? E aí, então, quando eu ingressei na SUSEP, na Polícia Penal, aí logo já se apresentou uma oportunidade e aí eu iniciei, né? Mas aquele filme K9, Policial Bom para Cachorro, né? Lá também meio que influencia, né? É antigo aquele filme, né? Passava, né? Passava na Globo ali, então o cara... Tá, então é daí que vem o tal do K9. Porque é incrível como eu vejo policiais que trabalham com cães e usam ali K9. Sim. É uma alusão, então, ao filme ou tem algum outro significado? Não é bem ao filme, né? O K9 ali, ele foi utilizado, passou a ser oficialmente utilizado, né? A partir da Primeira Guerra Mundial, quando foi instituído lá no Exército Americano o Corpo de Fuzileiros K9, né? Então, acho que era fuzileiros, se eu não me engano, né? Tem uma divisão, o Exército Americano tem uma divisão um pouquinho diferente, né? Mas então foi instituído lá um departamento lá dentro
do exército americano que era destinada a treinamento de cães para utilização na Primeira Guerra Mundial, né? E aí então foi dado esse nome, K9, porque ele é um homófono do inglês, né? Que é K9, né? A letra K é o K e o 9 é o 9. E aí K9 forma, em inglês, é canino, né? Então é através desse homófono que o pessoal passou então a utilizar depois da Primeira Guerra Mundial, foi passado a utilizar mundialmente ali como a definição para o policial que utiliza, o cão que trabalha e a equipe em si, né? Então a corporação que trabalha com cães, ela tem a denominação K9, o policial que trabalha é K9 também, e o cão que também opera, né, na polícia, ele também é um K9, né? Então vem daí. Olha aí, é uma tradição bem consolidada e mundial. Mundial, sim. Se tu for visitar outro país e tu vê um policial, né, utilizando uma viatura caracterizada com K9, quer dizer que é um policial que está acompanhado com um cachorro, né? Isso acontece bastante lá nos Estados Unidos, né? Tem bastante vídeo no Instagram ali, no YouTube. Para mim, mais talvez apareça do que para ti, porque o cara acaba seguindo muito mais, pesquisando, vendo muito mais vídeo, né? Mas a gente percebe nas viaturas deles lá que estão sempre... o policiamento deles lá é geralmente um policial por viatura, né? E aí, quando tem K9, é o policial com o seu cachorro fazendo o patrulhamento ostensivo ali, atendendo as ocorrências, né? Então, é algo bem legal. O uso... especificamente de cães, é algo recorrente nas forças de segurança pública. No caso da Polícia Penal, qual exatamente é a utilidade? Em que momento ou em quais operações é empregado o uso destes cães? Nós utilizamos para detecção, né, de armas e munições, drogas, né, busca e captura e guarda e proteção na intervenção que a gente fala, né? Quando os grupos táticos entram, né, nas penitenciárias, a gente atua juntamente, né? Aí seria guarda e proteção, né? A gente fala intervenção com cães, né? Sim, ou seja, é um leque bem amplo, né? É bem amplo. Sem falar também que a gente pode ser aplicado, né, na terapia assistida com cães, né? E também na parte social e na parte de imagem, né, da instituição, né? A gente faz eventos também às vezes, né? O pessoal expõe material, a gente tá lá com um cão também, o pessoal tira foto, então a gente utiliza também nessa área, né? De divulgação. Tem alguns eventos que a polícia vem participando, né? Aí tem o stand da Polícia Penal lá, aí vai, por exemplo, os nossos colegas do GAES, né, que é o nosso grupo especial. Às vezes vai os colegas do Giro também, que também é um dos nossos grupos, né? E aí vai lá e expõe material que é no intuito de aproximar a população da polícia, né? Justamente, como a gente estava falando, nem todo mundo conhece, né? Sabe? As pessoas se questionam, mas o que faz a Polícia Penal? Aí nesses locais as pessoas têm a oportunidade de irem lá, conversarem com os servidores e entenderem, né? Saberem, terem conhecimento do que a Polícia Penal faz, né? O pessoal o nosso trabalho acaba não aparecendo no dia a dia da população em geral, mas aí nesses momentos a gente tem a chance de mostrar para as pessoas o que a gente faz. E aí quando a gente vai, geralmente quando a gente vai, acaba virando atração, né? E aí o pessoal olha assim, que legal, tem o cachorro da polícia lá, e aí vem tirar foto, né? E aí a gente explica, daí todo mundo, meio que um senso comum, assim, as pessoas gostarem de cães, né? Então aí o pessoal fica curioso e aí vem, aí a gente acaba auxiliando nessa aproximação entre a polícia e a sociedade, né? Sim. Entra naquela máxima que eu te falei, que todo mundo tem cachorro em casa, né? Então, acho que o Brasil é um dos países que mais investe em mercado pet no mundo, né? Todo mundo gosta de cachorro, né? Então, o cão também, ele vende bastante nessa questão da imagem da instituição, né? Eu acredito que o animal, em essência, já traz um lado lúdico, especialmente para a criança, né? Sim, com certeza. E eu acho extremamente importante isso que os senhores estão falando. A gente já vai entrar na parte mais técnica e operacional do uso destes cães. Mas aqui a gente está falando de um aspecto social que tem toda a relevância. Eu costumo dizer que a cada criança que a polícia, de alguma forma, conquista, no sentido assim de angariar essa admiração, é um criminoso a menos contra quem lutamos no futuro. Exato. E também o policial, por conta do fardamento, uniforme, enfim, mais chamativo, ostensivo, já desperta essa curiosidade nas crianças, que geralmente, 99,9% dos casos, é positivo. Sim. Eu cansei de ver isso, às vezes eu estou na praia, a criança desce do carro, vê 2 policiais ali, já chega, já quer tirar foto e assim por diante. Então, quando os senhores têm essa oportunidade de estar fazendo essa apresentação, como é que é o nome? É show? Show Dog é... Show Dog. Isso, Show Dog e tal. Chama ainda mais atenção desse público infantil, especificamente, para mostrar, olha aí, não é só a polícia, mas também o trabalho com os animais. Então, fazer o uso desse instrumento para atrair a atenção das crianças e conquistar, e posteriormente, né,
Com base nessa admiração, elas também não só admirarem, respeitarem a polícia, mas talvez um dia elas quererem fazer parte da polícia. Isso é um trabalho também social que os senhores fazem, né? E principalmente por trabalhar com cães, Sim. que tem essa facilidade, como os senhores falaram, né? Tem um lado lúdico e acaba se tornando atração, Sim. como vocês disseram, né? Mas voltando então para o aspecto técnico do negócio. Esses cães, evidentemente, têm que passar por um treinamento. Sim. Mas eu acredito que antes do treinamento, não são todas as raças que estão habilitadas para fazer estas funções. Como é que funciona, por exemplo, a questão da seleção de raça? Que tipo de raça pode ser usada para, posteriormente, receber um treinamento e desempenhar esse tipo de função? Na realidade, a gente utiliza hoje pastor belga de Malinois, Rottweiler, pastor holandês, pastor alemão, labrador, né, golden. O que a gente procura, na realidade, é o indivíduo, né? Dentro dessas raças, o indivíduo. Aquele que nos apresenta a disponibilidade mental, né? Segurança e saúde, né? Para a gente poder trabalhar dentro de uma técnica. Então, Sim. primeiramente, o que a gente procura é isso. Um bom indivíduo, né? Dentro de uma raça que vai nos entregar aquilo que a gente procura, para a gente empregar a técnica, né? E poder utilizar ele depois no trabalho. Na realidade, a gente trabalha com cães que já vêm de uma seleção genética, né? Eles são cães... Pegar lá os primórdios dos cães, né? Eles foram já projetados, digamos assim, para trabalho, né? Para desempenhar uma função. Então, a gente procura utilizar cães que venham dessa linha de sangue, né? Que já tenham propensão para realizar um determinado trabalho. Então, geralmente as raças são essas, mas a gente procura um indivíduo, né? Sim. Não a raça em si, mas um indivíduo, né? Sim. Não, porque não necessariamente o cão já ser de uma raça o capacita para fazer o que é necessário fazer, né? Sim. Então, existem sim raças que são predispostas para o trabalho policial. A mais famosa aí é o Mali, né? O famoso Mali, que é o pastor belga Malinois. E o pastor alemão, para mim, eu não sei pro Hugo, mas para mim eu acredito que essas duas aí são as mais... que o pessoal olha e né, já identifica que é... Tanto que falam do pastor alemão, né? O capa preta, né? Que é o do K9 do filme do K9, um policial bom para cachorro. Pega antes ali Ritintim também. Ritintim também, que era também um o cão pastor policial, alemão. né? Não, cão policial é o pastor alemão. E aí, então, dentro dessas raças, existem uma seleção, né? Criadores, né? Que têm canis, possuem canis, que selecionam esses cães por capacidade mesmo. São estabelecidos critérios. Por exemplo, o cão consegue saltar 1 metro. Aí vai lá, ele tem 10 cães, aí desses 10 cães, digamos, né, que o critério que ele estabeleceu foi, isso é só um exemplo, né, o cão conseguir saltar 1 metro. Aí desses 10 cães que ele tem, 6 saltam e 4 não. Então ele já tem um indício de que, né, aqueles 4 cães que não conseguem, eles não têm uma capacidade que muito provavelmente ela vem geneticamente já naqueles indivíduos, né? Então ele já deixa de cruzar aqueles 4 e começa a refinar a cruz através dos outros 6, né? Daqui a pouco passa 1, passa 2, passa 3 gerações daqueles cães, os cães estão conseguindo saltar 1,10 m, por exemplo, né? Então ele consegue promover o melhoramento genético através da seleção, né? E isso capacita e facilita o nosso trabalho, porque aí tu sabendo que o cão ele já é pré-selecionado, né? Por esse criador, por esse canil, já tem uma chance muito maior de que ele tenha sucesso nas funções que a gente quer que ele exerça dentro da polícia, né? Sim. A gente pode chamar isso, então, de seleção artificial? Seleção artificial, exato. Isso tem mesmo. o aspecto genético, Tem. com a interferência do homem. Ela é realmente uma seleção artificial, né? Ela é o criador ali, claro, daí são criadores que são responsáveis, né? No quesito de realmente selecionar e não, né? Eu vou cruzar aquele cão com aquela cadela, por exemplo, né? Sim. Para que a linhagem melhore. Né? Então ele tem que ter essa responsabilidade de realmente fazer isso, né? Mas ela é uma seleção artificial, ela é feita pelo homem, né? E a gente ia conversando até, acho que isso até que é a cachaça, né? Que faz a gente gostar dessa função, né? De trabalhar com cães. Aí dentro desse indivíduo que tu pré-selecionou, tipo, ele não é da tua espécie, ele não fala a tua língua, e daí tu conseguir manter uma conexão com ele, né? De passar para ele aquilo que tu quer que ele faça, ele desenvolver essa função por uma recompensa, né? E ele desempenhar aquele trabalho para você. Então, é aí que tá a cachaça da coisa, sabe? Sim. É isso que vicia a gente realmente. É tu pegar aquele indivíduo que, cara, ele é outra espécie. Ele não é da mesma espécie que tu, ele não fala a mesma língua que tu. E aí tu manter essa conexão, né? E mostrar para ele ali, é isso que eu quero. E ele ir lá e ele sentir prazer aquilo. Até o momento que ele não fizer mais pelo brinde, pelo pagamento. Ele fazer por ti. Então, isso que é meio louco, assim, sabe? Que faz a gente acabar cada vez gostando mais e se empenhar mais. Isso dá uma satisfação enorme, assim, né?
porque não é um processo fácil de conseguir gerenciar, né? Muitas vezes a gente acaba tendo que escolher qual é o erro que a gente quer ter, porque não é perfeito, né? O cão também é um animal e aí dentro das necessidades deles ali, do comportamento da espécie dele, alguma coisa ele vai fazer não como a gente quer, então é natural, né? É normal. A exigência também não pode ser achando que ele é um robô, né? Tem que entender que ele é um animal. E vai rolar um DR de vez em quando. Vai rolar, tipo assim, não fez o que era para fazer. Mas tranquilo, né? Então, dentro disso, a gente tem que, né, saber o que fazer. E disso que eu falei antes, que ela acaba sendo uma ciência, né? Porque tem como fazer, tem como aprender a fazer. Então, tu conseguir fazer com que um animal te ajude no teu serviço, né? Que já é um serviço que não é muito fácil. Então, isso traz uma satisfação pessoal para nós, assim, que não tem como explicar muito em palavras, assim, né? E é um ser vivo, né? Não tem como tu pegar e terminar ali, botar uma caixinha, agora deu, não. Tu vai ter que fazer toda uma manutenção. Tem dias que não vai estar legal porque está muito quente, porque, sei lá, está indigesto, né? E tu tem que entender isso, Sim. porque é um ser vivo, né? Sim. É uma ferramenta, mas é um ser vivo. Então, Sim. isso que é muito louco, assim. E eu já tu estabelecer esse deixei link... Eu já deixei ele operar porque o cachorro tava com dor de barriga, né? E aí não tem o que fazer. Ele tava comendo ração, mas aí comeu um pouquinho para mais ali já fez mal. Já desandou o trato digestivo ali, não tem muito o que fazer, né? Então, eu não vou na operação hoje operando, né, o K9 porque ele está sem condições, né? Então, é algo que acaba sendo natural, né? Porque, enfim, é um animal, né? Sim. Mas tudo dentro do previsto. Tudo dentro do previsto. previsto. Pelo fato de saber que não é um robô e que, assim, Sim, nós sim. está suscetível como a ter muitas os seus- vezes eles até nos surpreendem, né? Às vezes a gente acha que está certo e aí vai lá e vê, não, pô, o cão está bem treinado mesmo, porque ele foi lá sozinho e resolveu, né? Então, é algo bem satisfatório, assim. E muita variável, né? Às vezes tu constrói alguma coisa no treino, né? Ali na tua caixa de Pandora, ali tudo fechadinho, certinho. Aí tu vai pra rua ou vai, né, pra área que realmente tu vai operar, muda tudo, né? Sim. A gente tava conversando sobre uma ocorrência que, beleza, cheguei no local, a hora que eu fui passar, no pátio tinha um coelho, do nada. Uma coisa que eu nunca treinei, com um coelho. Aí surgiu um coelho do nada. Então, tipo, é muita variável, né? Sim. A gente não consegue prever todas as situações, né? A gente tenta treinar ao máximo as situações que podem acontecer. Mas o teatro de operações muda tudo, né? A gente chega no local, muda tudo. O que parecia ser relativamente tranquilo ou fácil, agora eu já estou vendo que não é tanto assim. Em relação aos cães, tem, então, raças que não têm essa predisposição, ou pelo menos essas habilidades que os senhores precisam para justamente empregar ali nas operações. Dentre as raças com essa predisposição, por conta do tempo, o trato com o homem, etc., não é pelo fato de pertencer àquela raça que o animal está apto para ser treinado e depois usado nessas operações. Então, aí é que vem mais essa parte da seleção artificial que tu citou. E como se não bastasse, o treinamento efetivo. Agora, me atendo mais à questão do treinamento. Esse animal que ele vai ser treinado, ele é desde filhotinho, ele começa a ser treinado desde filhote, ele já tem que estar com o policial. Cada policial tem um cachorro específico que vai para casa com ele, que ele cuida até para ter essa questão da conexão, da confiança. Como é que funciona isso? Como é que é construído isso? E a partir de que momento na vida do cão inicia esse processo de treinamento e de conexão com a gente? Então, Douglas, o fato da gente pegar o cão o quanto antes possível for, né? Por exemplo, tem criadores aí... Eu falo criadores, mas assim que o cão nasce, ele tem um tempo que ele permanece com a mãe, um tempo mínimo para permanecer com a mãe, para que ele aprenda ali da mãe, que a natureza, que é perfeita, né? Ela haja na vida daquele filhote ali, para que ele aprenda, para que ele tenha correções naturais. Por exemplo, quando ele vai mamar, ele morde a teta da mãe e a mãe vai lá e corrige. Aí ele já aprende, opa, não posso fazer isso. Então ele aprende naturalmente o que é correção, né? E aí depois, se ele precisar ser corrigido, ele já vai saber o que é uma correção. A questão de tirar ele da ninhada assim que possível for, assim que ele já tiver aprendido essas correções naturais, não tem a ver na minha opinião, da forma que a gente vê e trata lá com os nossos cães, né? Não tem a ver tanto com começar o treinamento dele o mais cedo possível, mas sim direcionar o que o cão está aprendendo. Porque se tu pegar um cão com 60 dias, né, num cenário que tu pega um cão com 60 dias e um com 6 meses, e os dois nunca passaram por treinamento nenhum, é mais fácil que o de 6 meses te apresente algum problema que tu não queira que ele tenha. Porque ele ficou muito tempo livre, sem tu conseguir gerenciar o que ele estava aprendendo. Por exemplo, o cão que aprende a ficar girando no box, por exemplo.
né? Isso é um comportamento do cão, vou dar um exemplo, tá? É um comportamento de um cão que ele quer sair do box. Então, quando tu aparece na frente do box, ele fica girando. E quando tu sai, ele não sai. Quando tu sai da frente do box e ele não saiu, ele fica girando. Então, é um comportamento que não é bom para um cão de polícia, porque, né, vai gerar estresse no cão, enfim, é algo que tu não quer que ele tenha, que é um comportamento que ele não tem. Então, se tu pega ele de filhote, tu consegue direcionar o que ele vai aprender, né? Não necessariamente que o treinamento vai começar aos 45, 60 dias, mas o que ele aprende de maneira geral, o que o cão vai levar para a vida dele, dali para frente, tu consegue direcionar. Por exemplo, o que a gente seria o ideal para se fazer quando pega um filhote, né? Deixar ele conhecer o mundo inteiro, né? Levar ele para a praça, para conhecer outros cachorros, né? Seres humanos altos, baixos, enfim, criança, galinha, todo, para que ele conheça o mundo, né? Para que quando tu tiver que treinar ele lá na frente e cobrar ele para que ele faça o trabalho, né? Que tu vai ter um momento que tu vai chegar para ele e vai falar assim, agora é trabalho. Aí ele, não, beleza, agora é trabalho. Então, ele aprenda a separar a hora que ele está no lazer e a hora que ele está no trabalho, né? E se tu priva ele, nessa idade, de conhecer o mundo, quando tu tiver que fazer com que ele trabalhe, ele vai dizer assim, não, mas peraí, olha, aqui tem um cheiro de gato aqui, ó, isso aqui eu não conhecia. Aí ele deixa, instintivamente, né? Aquilo vai ser um instinto que o cachorro vai apresentar, não tem como controlar, está incutido no DNA dele, né? Então, ele deixa de realizar o trabalho porque ele está mais interessado, por exemplo, em cheirar o que é aquele cheiro do gato. Sim, porque ele não teve contato com o gato antes, né? Então, durante o trabalho do cão, né? E também durante o treinamento, aquilo ali não pode ser algo novo, né? Então, para mim, o mais importante quando a gente pega um cão para treinar, principalmente quando ele for filhote, é deixar ele ser cachorro. Deixar ele ser cachorro. Ele tem que conhecer, tem que entrar em lugar escuro, fedido, tem que escutar disparo, tem que ver fumaça e tem que superar tudo isso, né? E aí nada melhor do que fazer isso nessa fase que não há cobrança nenhuma, do que deixar para fazer isso quando for o trabalho e ele já não conhecer. E aí, se for uma novidade durante o trabalho, aí isso causa uma dificuldade no treinamento e também na resolução da operação em si, né? Então, para mim, o mais importante seria deixar o cão socializar e ambientar, né? Que a gente chama, tecnicamente é assim que a gente chama, né? Socialização, e que é com todos os tipos de espécie, inclusive com a dele, e também ambientação, que é ambiente, né? Sim. Ambiente escuro, claro, alto, fedido, apertado, enfim. Para mim, esse é o mais importante, né? O que eu considero mais importante é isso. Então, o filhotinho, o contato com a mãe, depois essa ambientação, deixar o bichinho desbravar o mundo e a questão da conexão entre o homem e o cão, para que o cão ele é um instrumento, é como se fosse uma arma ali, na verdade, sob certo aspecto, né? Sim. E o ideal é que sejam um só, sob certo aspecto. Tu tem controle, domínio sobre o cão e ele faz exatamente o que está te pedindo. Como é que é firmada essa conexão entre homem e animal? Na realidade, eu acho que a convivência e o treinamento em si, né? Porque tudo que vem para ele, tipo comida, água, vem do condutor, né? Então, Sim. automaticamente para ele, cara, aquele cara ali vai ser o máximo, né? Vou querer estar sempre com ele, porque dele, né? Ele que me Ele é o sustento. ele que me provém tudo, né? Então, é dentro disso. Acredito que essa confiança mútua vem a partir disso, né? Começou o treinamento, ele sabe que tudo de bom vem de ti. O passeio, o carinho, a alimentação, a água. Então, automaticamente, eu acho que essa confiança já vai crescendo. Sim. E a partir do momento que ele vai crescendo, né? Aquele vínculo, né? Vai aumentando cada vez mais, né? Sim. E com o treinamento, então, nem se fala. Porque daí, ele é um cão, como eu te falei, geneticamente já feito para isso. Ele sente prazer em estar realizando uma tarefa. Então, para ele, porra, eu opero com esse cara, faço o que eu mais gosto com esse cara, né? Dopamina lá em cima. Então, automaticamente... Tipo, não dá para chamar de trabalho quando tu faz aquilo que tu mais gosta. Exatamente. Né? Exato, eu já dizia minha finada bisavó, quem trabalha com o que gosta não trabalha um dia, né? Exatamente. Alguma ocorrência que tenha chamado a atenção dos senhores, assim, ou que tenha sido preponderante a atuação do cão? Algo que um ser humano não poderia fazer no lugar dele? Então, a gente tem uma ocorrência, assim, que a gente pode citar, né? Que foi num apoio à Polícia Civil, nossos irmãos da Polícia Civil lá de Arroio dos Ratos, né? Então, a gente foi lá operar junto com eles ali para tentar localizar 3 armas, né? Que, a princípio, eles tinham a informação que em determinado local lá havia essas armas ali. E a gente chegou lá e era um local muito amplo, assim, sabe? Atrás da casa onde estava o indivíduo tinha quase que uma chácara, assim, uma fazenda, né? Então, era um local bem amplo, assim, e aí, se não fosse a presença do cão ali para localizar onde o cara tinha revirado ali, a terra para enterrar, a gente não teria achado. E aí, também,
teria que empregar um meio humano assim um número elevado de policiais ali para tentar fazer um pente fino naquela área ali, né? Porque era algo para o interior, então ter uma terra revirada aqui, ter uma outra terra mexida, terra lavrada ali era meio que normal, né? Então, se não fosse o cão ali, a gente provavelmente não tinha conseguido localizar esse armamento aí. Sim. Ou seja, facilita muito a atividade do policial, enfim, a segurança pública de uma forma geral, o uso destes animais, justamente por conta dessas habilidades que o cão tem, que é um faro mais aguçado, ali com devido treinamento para resolução desses casos. A detecção, para te ter uma ideia, a gente tem de 8 a 10 milhões de células olfativas, né, no nariz. O cachorro tem em torno de 300 milhões de células olfativas. Caramba. Então, é muita diferença. É muita diferença. Então, ele consegue, né, direcionar a gente para... tu ganha tempo, na realidade, né? For revistar um cômodo ali, segundos aí tu consegue indicar, revistaria aqui, porque ele está procurando, na realidade, a concentração de odor, né? Não o objeto em si, né? Tem aquela falácia que o pessoal pensa, o cachorro é viciado em drogas, né? Que realmente ele nem sabe o que é, né? Ele procura o odor específico, né? Por exemplo, a cocaína, né? Procura... Não, negativo. Ele procura, né, o benzoato de metila que vai estar disposto no ambiente, né? Sim. Não a matéria em si. Então, acho que facilita muito isso, né? Tu poder fazer uma revista num cômodo, em segundos, tu pode indicar e o pessoal ir direto, né? Não precisa ficar revirando tudo, né? Vai no local e direto. E o cão detecta odor, né? O pessoal acha que o cão é treinado para detectar a matéria, né? Mas, tipo assim, já teve ocorrência dentro do sistema prisional que, quando o grupo especial entrou, pela janela foi dispensado ali o material ilícito, né? E aí dentro da cela ali, o cão fez a indicação, fez a marcação, só que aí estava lá de fora, né? E quando marcou ali, eu e o Hugo, a gente viu que não estava mais ali, pediu para ir lá fora. Quando foi lá fora, o cachorro achou, né? Então, o cão é treinado para a detecção do odor específico, né? Por isso que o Hugo já falou, o odor específico, e não a matéria em si, né? A matéria está ali o tempo todo exalando odor, mas se ela for mudada naquele momento ali, né? O cão vai marcar onde não tem. Aí se tu não tem uma boa leitura do cão, se tu não tem um conhecimento do que o teu cão é capaz de fazer, tu olha assim e diz, não, o cachorro errou. Mas o cachorro, na verdade, não errou. Ele está indicando que estava aqui, né? Sim, mas até só que agora não está mais. Sim. Né? E aí, até, às vezes, essa indicação é feita até numa mudança de comportamento, né? Não necessariamente o cão chega ali e indica sentando ou deitando, né? Ele chega ali e fica investigando, aí tu percebe que, tipo assim, tinha alguma coisa aqui, mas agora não tem mais. E aí? Onde é que foi? Aí vai um pouco também da gente ter uma experiência e um tirocínio, né? No momento ali de tentar resolver a questão, e também, por óbvio, né? A gente é uma dupla, né? É eu e meu cão, então não dá para deixar tudo na conta dele, né? A gente utiliza ele como uma ferramenta assim, mas é para resolver o meu trabalho. Então eu também tenho que ter um pouco de experiência e falar assim, não, eu sei que meu cão faz isso, né? Eu sei que meu cão acha, meu cão localiza, né? Então não está mais aqui, então foi tirado daqui, mas aí foi tirado para onde? Aí o cara tem que ler o cenário daí, né? Foi talvez pela janela, então vamos lá fora. Vamos lá fora ver se não está lá, né? E aí nessa ocorrência aí a gente conseguiu localizar ali, né? Utilizando o cão e ajudando o cão também, né? Não está mais aqui, acho que está lá fora. Bom, os senhores citaram vários usos, por assim dizer, que a gente pode ter ali dos animais, na questão das ocorrências e tal. Mas uma das que a gente acaba vendo na internet e repercute bastante são de cães atacando pessoas, treinados para isto. Então, em algum momento, no caso da Polícia Penal, estes cães, além de identificar objetos e etc., também são treinados para, em casos de fuga, como a gente vê em alguns filmes, enfim, soltar o cão e deixar o cão fazer o serviço, não digo estraçalhar ou matar a pessoa, nada disso, mas pelo menos de morder aquela pessoa e ele ficar ali sem... Existe esse tipo de emprego? Nós utilizamos, nós treinamos, né, busca-captura, né? Mas o que acontece? A busca-captura que nós treinamos, né, vai com a guia atrelada, né? E quando chega a um certo momento próximo aonde essa pessoa vai estar, primeiro você pega um objeto de odor, né? Aí coloniza o fosso do cachorro para ele primeiro rastrear, né? Rastrear e ventear, né? Ele vai colar o fosso no chão, onde o cara pisou, ele vai sentindo o cheiro. Quando a gente caminha, cai células, né, no nosso corpo, ele vai seguir esse odor. Quando chega próximo, é nítido, o cachorro começa a levantar o fosso do chão e buscar no venteio, que a gente chama, né? Que o cheiro da pessoa está vindo pelo vento. Quando ele acha uma concentração muito alta de odor, ele marca, ou seja, ali alguns metros, né? Ele vai sentar ou deitar. E aí tu pode, né? Ali tu decide.
tua equipe de segurança, se a pessoa se render, vai lá, aprende, ok? Se, de repente, não vai se entregar, tu pode, né, lançar o cão para evitar uma mordida, para conter, né? Sim. Ou, tá armado, vai revidar, vai atacar a equipe, né? Então, a equipe de segurança pode neutralizar. E se acabou, se entregou, beleza. O cachorro marcou, fez o alerta diário, né? Acabou a ocorrência, vai lá, aprende. Então, a gente treina para isso, né? A gente treina para que ele dê um alerta diário e ali tu decide. A hora que ele parou, sentou ou deitou, tá aqui, tá nesse perímetro. Ali tu decide. Ó, se entrega. Se entregou, ok, acabou a ocorrência. Mas se preciso for, a gente treina também para lançar, morder e... Se né? resolver empregar fuga... Exato. Mas o nosso protocolo é sempre atrelado, né? Sempre com guia. Não, a gente não treina solto. O nosso cão nunca trabalha solto, né? Entendi. Até porque um cão seguindo um rastro, né? Seja para caçar, né? Que como tem pessoas que utilizam o cão para caçar, ou seja para fazer a busca e captura, ele vai ser muito mais rápido que nós, né? Muito rápido. Então, se tu só soltar o cachorro, vai chegar um momento que tu vai perder o teu cachorro. Ainda mais que ele está trabalhando e está concentrado no que ele está fazendo, né? Então, Sim. a gente acaba utilizando a guia como uma limitação para que o cachorro não nos deixe, né? Porque... Nós usamos um dispositivo GPS na coleira, mas somente para o faro, né? A gente solta, porque entra mato mesmo, passa por debaixo de uma unha de gato ali, tu não acha mais o cachorro, ele tá farejando, mas longe de ti. Sim. A gente consegue acompanhar onde ele tá, pelo GPS, mas não na busca. Na busca é sempre atrelado, sempre com trela. Até Sempre com porque seria um momento onde o cão vai correr um pouco mais de risco, né? Se tem alguém que fugiu e ele quer localizar, a gente não consegue saber se essa pessoa vai estar com algum tipo de arma ou não, né? E aí também a gente não pode correr o risco de colocar o cão em risco desnecessariamente, né? Sim. E aí, como tu perguntou, assim, se o cão tem treinamento para morder alguém ou não, isso que o Hugo te explicou agora se trata da função de busca e captura, né? Que é o que aparece no filme. Fugiu o cara da penitenciária ali, lá nos Estados Unidos. Aí eles montam uma patrulha e utilizam o cão para seguir aquele rastro da pessoa, né? Mas a gente também utiliza na guarda e proteção, né? Que, como o nome já diz aí, é para proteger, né? Que a gente utiliza durante a intervenção prisional. Né? Então, a gente utiliza os nossos cães para aumentar a segurança do grupo que está fazendo a operação. Né? Seja do grupo de intervenção rápida ou até mesmo do grupo de ações especiais, do GAES, né? Ou do nosso GIR lá. A gente trabalha na 9ª região penitenciária, que é a região de Charqueadas ali, e aí a gente opera com o GIR 9, né? Então, a gente aumenta a segurança do servidor, né? Porque a presença ostensiva do cão ao lado do seu condutor ali também, para quem quer, né? Se algum interno tiver um intento ali de agora eu vou tentar, né, pegar esse cara do GIR aqui e ver se ele desenrola mesmo, né? Aí o cara olha assim, o cachorro do lado do operador ali já fica assim, mas tem cachorro, né? E aí, para quem já tomou uma mordida quando era criança de cachorro, na rua, né, jogando bola assim, de um cachorro que não era treinado, sabe que dói, né? E aí um cão que é treinado para fazer aquela função ali, a mordida é muito mais poderosa porque ela é aprendida, né? O cão aprende a morder da forma correta, a gente ensina o cão a morder da forma correta, que é a forma que, como tu perguntou, a gente utiliza o cão na função de contenção. Né? O intuito do cachorro não é morder e ficar mordendo. Né? Ele morde uma única mordida, né? Não necessariamente vai ser uma única, né? Mas o ideal é que o cão morda e segure, né? Contenha aquele interno ali, aquela pessoa, para que então chegue outros servidores ali e possam fazer a contenção daquele interno ali, algemar, enfim, daquela pessoa, né? Algemar e aí sim retirar do cão e conduzido aquela pessoa, né? Se for uma recaptura, conduzido para a delegacia, se for no interno ali, vai ser conduzido para o setor de saúde ali para fazer o primeiro tratamento, enfim, né? Sim, sim. Muito interessante. Eu não tinha nem ideia que até esse tipo de treinamento é dado, tipo, morder do jeito certo para a finalidade certa. Sim, a finalidade certa. Efetivamente realizar a captura. Tem todo um protocolo, né? Pra gente mesmo fazer a busca e captura do jeito que eu te falei, né? Ele rastrear e depois ventear, né? A gente começa desde o passo a passo, né? Aí primeiro começa lá ensinando ele a seguir passos, né? Sim. Aí depois ensina ele a ventear, né? Que a gente fala, né? A seguir o cheiro pelo ar. É que nem a gente fala, o ventear é que nem aqueles desenhos que tava alguém fazendo comida lá da Disney. E aí ficava longa, e aí ficava aquele o cheiro da comida, assim, é aquilo ali, né? A grosso modo, a grosso modo é aquilo ali que a gente ensina, né? Então tem todo um passo a passo pra gente chegar nesse final, que é ele indicar a condensação de odor da pessoa, né? Chegar próximo ao alerta diário ali, ou viu a pessoa, marcou, a gente sabe, tá aqui. Então é todo um protocolo que a gente tem de treinos, né? Vai tempinho, até a gente chegar no final, né? Sim. Bom, os senhores mencionaram aqui, e a gente sabe que pets é uma verdadeira paixão nacional. Sim.
cada vez mais os brasileiros estão tendo aí animais de estimação, pets de uma forma geral, mas a maior paixão ainda, acredito eu, continua sendo os cães mais especificamente. E uma das coisas que talvez as pessoas possam pensar sobre essa questão da utilização de cães para treinamentos e para operações policiais e tal é justamente como fica o bem-estar destes animais. Então, o que os senhores poderiam falar sobre este assunto? Talvez porque hoje existe uma tendência, não só geral da sociedade, de ter um super cuidado em relação ao bem-estar do cão, o que até certo ponto está tranquilo, não é errado, mas até do ponto de vista jurídico. Juridicamente, filosoficamente, tem havido o desenvolvimento de uma área bem especializada do direito. Isso está ganhando muita força cada vez mais, no sentido de se fazer uma defesa do direito dos animais. Então, existe hoje a chamado jusanimalismo, que eu acho um nome horrível, mas é um termo técnico, ou simplesmente direito animal ou direito dos animais. E é comum falar, parte destes grupos, né, que promovem esse tipo de defesa, do bem-estar dos animais que são usados por seres humanos para trabalhar e para, às vezes, serem submetidos aí a um treinamento e até mesmo participar de uma ocorrência que é um ambiente ruim, extenuante e por aí vai. Quais são os cuidados que os policiais, especialmente os treinadores, os operadores, né, com os cães, tomam para ter uma garantia de que o animal, como vocês falaram ali, ele não está trabalhando, ele está fazendo o que ele gosta, né? Quais são as garantias que se tem sobre esse aspecto? Na realidade, quando a gente começa a falar, primeiramente, sobre mundo pet e cão de trabalho, são duas áreas bem diferentes, né? Sim. O que acontece? Quando a gente falou em seleção artificial, são cães que eles já vêm de uma linhagem de trabalho, então, como a gente falou, para eles é prazeroso trabalhar, o quanto um cão pet, geralmente ele é selecionado para a companhia. Aquele cachorro que vai ficar na tua casa de boa, que ele não gosta mesmo de fazer nada, ele gosta de dormir ali, passear. A gente não está falando do mesmo cão, né? Não é o mesmo cão. Não é a mesma pegada. O cão de trabalho, se ele não trabalhar, tu vai fazer um mal muito grande para ele. Por quê? Porque ele vai começar a ter... fazer lambeduras, ficar se lambendo. Ele vai começar a se estressar, ficar se mordendo, porque ele tem que trabalhar. Aquilo está nele. No HD dele lá, está na genética dele, no sangue dele, que é prazeroso para ele fazer aquilo. Como o cão, o pessoal usa em caça, seleciona para caça. Para ele é prazeroso estar lá atrás do javali e tal. Então, aquele bicho, o animal é selecionado para isso. E o cão de companhia também. O pessoal seleciona aquele cão que é mais tranquilo, que fica mais em casa, que não gosta muito de latir e tudo mais. Então, é uma seleção também. Só que são duas seleções totalmente diferentes. Um cão que é selecionado para o trabalho, tá nele gostar de trabalhar. E aquele cão que fez estar na companhia, ele gosta de estar na companhia. Gosta de estar ali em cima do sofá, deitado, tranquilo. Né? Então, nossos cães, se eles não trabalhar, tu vai acabar causando um mal muito maior para ele. Porque é prazeroso para ele trabalhar, né? Então, a gente trabalha dentro dessa tese, né? Nós estávamos conversando sobre um post pronto de rede social que fala, é muito fácil, aí você nasce cachorro, fofinho e tal, é só comer, beber e dormir. Aí vem alguém e bota você para trabalhar na polícia. Só que é uma falácia. Por quê? Porque o cão de polícia, ele vem de uma linha de trabalho. É prazeroso para ele fazer aquilo, né? Então, aí a gente já muda a chave, né? E dentro disso também, nossos cães, a alimentação é muito regrada, porque é um atleta. A gente estava falando, o faro mesmo, a detecção, é como se fosse correr 100 metros rasos para nós. É muito exercício físico que tem que fazer para ele estar bem condicionado. Se ele tiver um pouquinho acima do peso, ele vai dar problema, porque ele vai se extenuar rápido. Então, a gente cuida muito disso. A gente investe muito também em questão de protetores, né? Eu tenho protetor auricular que eu uso no meu cão, por causa do disparo. A gente tem bota tática. Vai em algum lugar que está meio quente, pro coxim, a gente bota, né? Cuida ali o tempo também, né? Para não superaquecer. Ou vai em algum lugar que tem muito caco de vidro, muita sujeira, né? Enfim, que tu consiga, que tu visualize assim, diga assim, pode ser que tem algo que vá cortar o coxinho do meu cão. Aí veste nele a botinha tática ali para que ele consiga... Essa proteção. Como se fosse um sapato para ele, né? Entendi. A gente tem, né, lá na Canino da Nona, essa filosofia. O cão, ele tem que operar, né? Descansar, porque também tem descanso, tem hora que é cachorro. Todo dia, vai passear, off total. É cachorro, passeio, tudo mais. Trabalho, coisa séria. E ele sabe. A hora que vira a chave ali, agora é trabalho. E como a gente falou, é prazeroso para ele, né? Mas tem tudo isso. Mas todo dia tem que se exercitar, tem que treinar. Se não vai treinar, pelo menos vai exercitar. Vai ter que nadar, vai ter que, né, jogar uma bolinha todo dia. Então, a gente vive muito isso, né? A gente fala que a gente é aficionado porque a gente vive o cachorro, né? Sim. 24 horas ali, vai ter que ter horário do teu dia, que tu vai ter que se programar para isso, né? Eu mesmo, quando vou viajar, já tenho que ver o Airbnb ali para que aceite cachorro, né? Tem que levar
meus cães. Então, tem tudo isso, né? A gente já tem que programar a nossa vida em torno dos cães. Para nós é um estilo de vida, né? É um estilo de vida. O nosso cão é parte integrante da nossa vida, né? Não é apenas, não, é um animal que nos ajuda. A gente bate muito nessa tecla de que ele é um animal porque a gente respeita ele e a necessidade que ele tem da espécie, né? Então, para nós, por exemplo, essa questão do bem-estar, o policial ele já é um cara mais, em tese, né? Ele já é um cara mais dedicado a seguir os regramentos, né? Então, os nossos cães estão sempre com as vacinas em dia, estão sempre com o protocolo de desverminação em dia. Exames, né? Exame de sangue a gente faz aí uma vez a cada 6 meses para acompanhar, para ver se está tudo em dia, né, como é que está glóbulo vermelho, glóbulo branco, exame de fezes a gente faz também com uma frequência boa ali. Toda vez que a gente vai operar com o cachorro, a gente verifica se o cachorro está em condições de operar, né? Dá uma passeadinha com o cachorro antes ali para ver se ele não está dando uma mancada, né? Se ele está dando uma mancada, alguma coisa aconteceu, né? Então não há nenhum momento que a gente descuide do bem-estar do animal, e a gente também tenta fornecer para o animal, quando ele está no período de descanso, por exemplo, o descanso que ele teria, que ele precisaria, né, que ele necessita, pela espécie dele, né? Então, a gente costuma muito ir para fora assim, e aí vai dar uma volta para fora com os cães, né? Bota ali um coturno, uma calça melhorzinha para não rasgar, e vai dar uma volta e deixa o cachorro cheirar, deixa o cachorro mergulhar no açude, joga uma bolinha, faz ele nadar. Então, essa parte do bem-estar, né, do cão, a gente cuida muito, mas cuida no sentido de dar para ele as necessidades que a espécie dele tem, né? Que é diferente do cão pet, né? O cão que faz a companhia ali para as pessoas, que as pessoas têm como companhia, né? É um tratamento diferente, e a gente cuida mais nessa parte para que a gente supra o que ele precisa pela espécie, e aí, enfim, que ele tenha, tanto para que ele tenha uma saúde boa, né? E para que ele também consiga nos ajudar no trabalho de uma maneira salutar, né? Que acaba se tornando uma diversão para ele também. Na verdade, quem está trabalhando somos nós, né? Ele está só curtindo ali o trabalho. E é bem específico que quando a gente está de folga em casa, principalmente o meu cão, eu estou no sofá e aí tem uma almofada lá que é o place, né? Place e desliga. E aí depois quando ele levanta e vem, ei, vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa, place. Desliga aí, cara, e fica de boa, mas é difícil. Quer toda hora fazer alguma coisa. Então, a gente tem que às vezes dizer, deita aí, fica, place, deita aí e descansa, desliga, recupera da bateria. A coisa mais difícil para os nossos cachorros é ficar parado, né? Porque é muita energia, né? Eles estão sempre buscando alguma coisa para fazer, né? Tá, e aí agora nós vamos fazer detecção, o que nós vamos fazer? Vamos morder alguém, e, né? Enfim, tá sempre lá em cima a energia, né? E tudo isso dentro daquela seleção que a gente falou, porque se o cão, dentro daquela seleção ainda, ele não apresentar isso que a gente procura, de querer sempre trabalhar, de ser inseguro, a gente já vai descartar, porque não vai servir, né? Então tem mais isso, né? Porque aí sim nós colocaríamos um cão que não tem a capacidade para fazer não aquele gosta trabalho, disso, né? que não gosta, para fazer algo que ele não gosta, que vai fazer mal para ele. Aí sim eu acho que a gente entra numa parte de não estar cuidando do bem-estar do animal, né? Por não respeitar o próprio indivíduo ali, né? Então, o que a gente busca, que é para justamente estar em acordo com o bem-estar animal, é um cão que tenha capacidade para fazer aquilo ali e também curta e gosta de fazer aquilo ali, que aí para ele não vai ser trabalho, né? Sim. Então, para aqueles da nossa audiência que amam os animais, assim como nós, e tem essa preocupação com o bem-estar animal, podem ficar bem tranquilos, porque, antes de tudo, os senhores gostam dos animais e são os primeiros a estarem interessados e preocupados com a saúde e o bem-estar do animal, que, como vocês falaram, é muito mais que um instrumento de trabalho, é um verdadeiro parceiro, parceiro ali para o desempenho do trabalho dos senhores. Então, o pessoal pode ficar bastante tranquilo em relação a isso. Pode sim. Eu confesso para os senhores que, no tocante a essa temática, eu sou totalmente leigo. E vocês não têm ideia do quanto eu estou aprendendo. Eu achava que era uma coisa, mas na verdade é outra. Até estava meio que me aproximando com essa preocupação que as pessoas têm, mas e tiro, e bomba, e os ambientes fechados e tal, mas agora eu estou vendo que isso é uma verdadeira brincadeira para o cão, né? Exato. Não, e tudo antes é previamente apresentado, né? Não tem como eu chegar numa operação e já querer colocar o cachorro, né? Então, primeiro a gente treina tudo separado, né? Sim. Treina a guarda de proteção fora, treina tudo fora, apresenta o ambiente antes também, né? Prepara ele para aquilo, né? Para aquilo depois realmente ficar prazeroso para ele. Para ele chegar na frente lá, a pessoa, opa, agora é aquilo que eu gosto de fazer, vamos lá. Mas isso é preparado, né? Não é colocado já imposto, já né? Condicionado. Exatamente. Isso, a gente condiciona o cão a fazer aquela função, né? E aí, como técnico dessa área, a gente tem que também prever tudo que pode acontecer, né? Se não der certo, se der certo. E também escalonar até onde a gente quer chegar, né? Por
exemplo assim, eu quero que o meu cão consiga ingressar na penitenciária e passar por todo o procedimento de revista ao meu lado ali, me auxiliando. Tá, aí eu tenho que fazer o caminho inverso. O que eu preciso fazer para ele estar lá? Eu vou precisar treinar ele para que ele entre em ambiente confinado. Eu vou lá e treino ele em ambiente confinado. Por exemplo, separado, né? Aí depois eu vou precisar apresentar para ele o ambiente confinado com os colegas do grupo especial trabalhando ali, do GIR trabalhando ali junto. Então ele vai ter que entrar no grupo ali, vai ter que ser inserido no grupo, né? Para que ele não dê bola, por exemplo, lá no meio da intervenção para os colegas do GIR, né? E aí depois aquele ambiente confinado se torna barulhento, tem comando de voz, tem isso, pode ser que tenha disparos, né? Não é como as pessoas pensam, não é sempre que tem disparo, né? Muito pelo contrário, é muito mais a ocorrência de disparos é muito menor do que a ocorrência de intervenções que não há disparo, né? Mas é claro que se for necessário serão feitos e o cão também tem que estar preparado para isso. Então a gente acaba esmiuçando o que acontece na operação, né, o que pode vir a acontecer, e aí vai treinando o cão para que ele, em todas aquelas vezes ali, em todos aqueles cenários, ele tenha sucesso, né? Que é isso que faz o cachorro ter aquela vontade assim, que nem o Hugo falou, ele entra e diz assim, agora nós vamos fazer o que eu faço. E aí o cachorro entra feliz, né? O cachorro entra gostando de fazer aquilo ali, porque ele aprendeu de uma forma boa, né? É muito diferente de pegar um cachorro do nada e só querer que ele faça. Não é esse é o caso, né? A gente prepara o cão ali, como um policial tem o preparo para exercer a função, né? Um cara que é sniper, ele não vai só pegar uma arma com luneta, né? Ele vai ter todo um treinamento, vai aprender a medir velocidade do vento, distância, ângulo, enfim, eu não sou sniper, mas... Tem um protocolo, né? Tem todo um protocolo, então a gente constrói isso com o tempo, né? E aí o cão ele fica realmente preparado para fazer aquela função, né? Sim, então que aos nossos olhos seja algo terrível ou dificílimo de fazer... para aquela pessoa e até para o animal ali, é brincadeira. Né? Exato. Entra dentro daquela seleção que a gente falou, né? Porque é diferente, né? Um ser que ele enxerga o mundo da altura do teu joelho, né? Todo um ambiente confinado, né? Ali um monte de gente de roupa preta e tudo mais, né? Todo um barulho, tiro, tudo mais. Então é todo um contexto criado, né? Que a gente vai criando até chegar nessa função. E mais complexo ainda, né? A gente acredita muito em cachorro de polícia ser multifuncional, né? Aí tu tem um indivíduo que faça a busca e captura, que faça a detecção, que faça a intervenção e que seja associável que eu possa chegar numa feira, num evento e uma criança ir lá e passar a mão nele. Então, tu vê o quanto é complexa a coisa, né? Não é fácil. A gente acha às vezes que é muito fácil, mas não é. Cada vez que tu vai se aprofundando mais, tu vê o quão difícil é tu conseguir achar um indivíduo que consiga te entregar isso, né? É bem difícil. É bem difícil. Contextos diferentes, comportamentos diferentes. E uma tranquilidade. Exatamente. Ser tranquilo, equilíbrio, né? Tranquilo. Então, é bem complexo. Senhores, infelizmente já estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista. É tanto que a gente poderia falar sobre esse assunto fascinante, né? Principalmente para quem gosta da atividade policial e também do uso de cães nisso. Mas agora, um outro motivo para a gente ficar triste, além de estar caminhando para o final da nossa entrevista, é que, infelizmente, os animais têm uma expectativa de vida bastante curta, né? Pelo menos comparada com a nossa. E, neste caso, existe uma espécie de aposentadoria do cão? A partir de determinado momento ele não pode mais trabalhar? E como é que se dá isso? Quando um animalzinho morre, por exemplo, não sei se vocês já passaram por essa experiência de ter essa parceria com o cão e aí ele morreu ou teve que se aposentar, enfim. Então, como é que funciona isso? Existe sim, tá? A gente tem uma normativa que regulamenta o nosso trabalho dentro da instituição, né? Nessa instrução normativa houve a previsão, então, de que o cão ele se aposenta ou com 8 anos de serviço ou com 10 anos de idade, o que vier a acontecer primeiro, né? Porque pode ser que o cão fique pronto para as operações, para o trabalho, com 1 ano e meio, por exemplo, né? Então, ele vai ser aposentado por tempo de serviço, não por tempo de idade. Mas isso também depende muito do indivíduo, né? Porque como são cães que são geneticamente selecionados, já vem de uma seleção genética muito boa, então, às vezes, tem cães a gente conhece, né? Cães aí com 12, 13 anos que trabalham perfeitamente. Está né? totalmente disposto, apto para trabalhar. Então, vai depender muito, né, do cão em si. Mas há a previsão de possibilidade de aposentadoria ou aos 8 anos de serviço ou aos 10 anos de idade. Aí, claro, o adestrador ali, o condutor, vai acompanhando o cão, né? Percebeu que, por exemplo, a capacidade física está declinando, né, rapidamente. Ele já não vai ficar forçando o cão a algo que ele já não consegue mais fazer, né? Então, aposenta ele, né? Aposentando, existe a possibilidade dele ficar conosco, né?
não podendo ficar conosco, ele pode ficar com algum outro colega que operou com ele, que trabalhou, né? Por exemplo, dando um exemplo, né? O meu cão não pode ficar comigo, mas aposentou. E o Hugo pode, então vai para o Hugo, né? Porque o Hugo conhece o cão, sabe o que aquele cão fazia, né? E não podendo ficar com o Hugo, aí a gente abre a possibilidade de ficar com algum outro colega que possa, que queira, mas aí tem vários outros critérios que devem ser observados, né? Se o colega vai ter condição financeira de manter o cachorro, se vai ter condição, espaço físico para manter o cachorro, se vai conseguir suprir todas aquelas necessidades ali, porque mesmo aposentado, ele ainda é um cão que vai precisar ter um certo nível de atividade física ali, mínimo, né? Para que ele não, que nem o Hugo falou, comece a se mutilar ali, já que ele não tem atividade, ele começa a se mordiscar, se lamber, e aí acaba destruir a casa também, né? Destruir a casa, né? Então, pode começar, né? Mas, na realidade, como a gente consegue dar um tratamento, né, durante a vida deles ali, condicionamento físico, boa alimentação, a gente sempre controla. Eu acredito que a expectativa de vida dos nossos cães seja muito maior, né? Até por causa disso, né? Da efetividade que a gente dá na atividade física deles, né? Alimentação e tudo mais. Já aconteceu de você perder o cão? Graças a Deus, não. O Conan morreu. Só o Conan. A gente teve a gente perdeu o Conan. A gente teve um Rottweiler já, que acabou morrendo. Ele operava na intervenção prisional comigo e com o Hugo, conosco, né? Canil. Quando o Hugo estava, eu operava com o Hugo, eu operava com um dos meus. E quando o Hugo não estava, e às vezes acontecia de eu ir para operação, e aí ficava operações seguidas, né? No mesmo local, por exemplo, 3 ou 4 intervenções dentro da mesa penitenciária. E aí, então, eu trabalhava numa intervenção com outra intervenção com outro, para que pudesse haver um tempo de descanso entre uma intervenção e outra, né? Sim. E ficava intercalando eles ali. Então, eu também operei com o Conan, né? E aí ele acabou falecendo com 9 anos, né? Sim. Então, ele faleceu de causas naturais, aí teve... Não foi durante uma operação? Não, faleceu de causas naturais, faleceu no canil mesmo, né? Infelizmente. Enfim, hoje ele está enterrado ao lado do nosso canil ali, né? Tem o túmulozinho dele lá. Pois é, isso que eu ia falar agora. Já vi vídeos na rede social, seja no caso dos bombeiros ou outras forças de segurança pública, do animalzinho ali. Tem animais que são condecorados, Sim. Né? Quando participa de uma ocorrência ali, Sim. tem uma função preponderante. E, da mesma forma, quando o animalzinho vai se aposentar ou quando o animalzinho morre, tem toda uma questão assim da própria instituição, né? Tipo uma despedida, aquela tristeza. É feita uma cerimônia, né? Bem bonita, inclusive, né? Exatamente, exatamente. Não passamos por nenhuma dessas tomara, cerimônias, mas quando os nossos forem se aposentar, a gente pretende fazer, né? Sim, sim. Mas vai faltar bastante ainda. O Mohawk está com 6 anos ainda, né? Falta vai tempo para eles aposentarem. Vai pelo menos uns Se Deus 5 anos quiser. aí para nós ter uma aposentadoria. Tá certo. Eles têm bastante carvão para queimar ainda. Maravilha, então. Senhores, eu de coração quero agradecer a cada um de vocês por terem vindo de tão longe até nós conceder essa entrevista, por gentilmente topar conceder essa entrevista e, claro, falar de um assunto que eu sei que vocês gostam bastante. Como eu disse, eu sou totalmente leigo, hoje eu aprendi, acredito que tanto eu quanto a minha audiência aprendemos um pouquinho mais sobre essa temática tão interessante, tão importante. E eu resolvi trazer isso para o nosso podcast, porque isso não é só uma curiosidade para quem gosta dos animais, para quem interage, faz o treinamento, etc. Mas também o quanto isso tem uma repercussão social. Para a população, antes de tudo. A gente pode falar o quanto queira da profissão policial, isso é do máximo interesse para aqueles que venham ouvir essa entrevista, porque a atividade fim dos senhores é a sociedade, é a proteção da sociedade. Sim. E eu acredito que o mesmo vale em relação aos animais que são empregados nestas operações. Então, parabéns a vocês, né, por terem escolhido se dedicar, antes de tudo, a tão nobre profissão que é a profissão policial, né? E também por trabalharem com o treinamento desses animais, porque é uma coisa assim realmente sublime sob certo aspecto, né? Essa unidade, muitas vezes, essa simbiose, essa parceria entre o homem e o animal, né? Para o trabalho e para um trabalho tão nobre quanto esse, que é a segurança pública. Então, quero, meu irmão, te agradecer. Agradeço, obrigado. Pela tua presença. Obrigado a ti também. Obrigado. Agradecer mesmo a presença dos senhores. Para nós, mais uma vez, uma honra poder ter aqui agentes da valorosa, briosa Polícia Penal, que está se especializando cada vez mais, evoluindo cada vez mais, e que venham aí as mudanças legislativas necessárias, adaptações, porque realmente os senhores merecem. Às vezes não é um trabalho tão conhecido como Polícia Militar, Brigada Militar, que as pessoas têm uma interação maior nas ruas, mas elas não têm ideia do quão importante é o trabalho dos senhores. Justamente
não só fazer a proteção daqueles, mas cuidar daqueles que estão lá no sistema penitenciário, para ter esse cuidado em relação àqueles que estão cumprindo pena, que têm direitos assim como nós, mas que também nós aqui fora não venhamos a ter problemas mais graves graças à atuação dos senhores, tá bem? Então, quanto a você, muito obrigado pela tua audiência até aqui. A próxima conversa com Douglas Castro, se Deus quiser.